Olá pessoal, tudo bem com vocês? Muito boa tarde de sexta-feira. Quem fala com vocês aqui é o Bruno Mazzoni e vamos lá para aquele vídeo de fechamento de mercado que eu criei ontem, mas o áudio ficou tão ruim que eu não postei. Só postei para quem está lá no Telegram. Acabei deixando o link lá do vídeo não listado para o pessoal do Telegram que é hardcore mesmo, gosta bastante dos conteúdos que eu faço, mesmo quando o áudio é ruim. Eu espero que esse áudio aqui esteja melhor, ou pelo menos esteja escutável, para vocês se divertirem aí. Os assuntos do nosso fechamento de mercado vão ser Bitcoin, Hash 11, tá? E os setores que eu estou de olho para a semana que vem, ou seja, principalmente ICOM para a semana que vem, com um disclaimer, né? Tenho posição em Mercado Livre e tenho ali uma ordem que está, uma região de compra muito interessante na Magalu. Tá? Vou tentar percorrer por todo o sistema de setores do Brasil, mas antes vamos para o mundo cripto, né? Como vocês estão vendo aí nesse formato meu de vídeo que eu gravo de casa, então é um podcast em formato de vídeo, né? Vamos lá. Bitcoin volta a cair forte após a China falar em reprimir mineração e negociação de criptomoedas. Então, se vocês acompanham o Urit, ou o Economista Sincero, são dois fãs de criptomoedas. O Urit um pouco mais fundamentalista na parte de Bitcoin, né? Ele que é mais libertário, vamos dizer assim, então é muito fã realmente de uma descentralização da moeda, vem comentando muito da parte dos fundamentos e, segundo ele, ruídos também, né? Ruídos esses vindo do Elon Musk. Esse não é do Elon Musk, do Rodrigo Tolotti, né, esse artigo, não, é a China como governo, como Estado, fala em reprimir. Lembrando que falar em reprimir, pessoal, é igual dizer, olha, eu quero que aconteça um movimento, mas eu não posso fazer muita coisa nesse momento. Então é uma intenção, ainda não é um fato. Tá? As autoridades chinesas, segundo aqui o artigo do Rodrigo, créditos para a Infomona e créditos para o Rodrigo, disseram que uma regulamentação mais rígida é necessária, tá, para proteger o sistema financeiro do país. Bom, eu e acho que todos vocês que me acompanham aqui no canal, principalmente vocês que me acompanham o Café com Dividendos, né, fala há muito tempo. Né? Eu não invisto em Bitcoin, tá certo? Eu tive raras experiências com a moeda, né, com os tokens, quando morei em San Diego ali. Em algum momento eu tive experiências na Home Depot, que é para comprar coisas para casa, aceitava Bitcoin, isso em 2017, 2018, tá? E também para compra de carros de luxo. Então, concessionárias de carros de luxo também estavam aceitando Bitcoin, tá? Mas fora dessa atribuição, não vi nenhum movimento de Bank of America ou do Estado americano, de fato, intervindo ou regulamentando. Após, tá? A nova subida, a nova onda de valorização da criptomoeda, tá? A gente começa a enxergar um pouquinho, tá? E a expansão da tecnologia, tá? Principalmente do blockchain para outras atividades. Nós temos aí as NFTs quicando a todo momento e cada vez mais vamos ter tecnologias circulando ali, um Ethereum, circulando ali um blockchain, um tipo de blockchain para ser utilizado. Os governos começam a ficar de olho. Tá? Então já há crescente regulamentação, não só para o setor de criptomoeda, mas o setor de tecnologia como um todo. Tá? Tá sobre uma nuvem de regulamentação depois de anos e anos sem regulamentação. Né? Se você está no setor mais produtivo, industrial, tem um tipo de regulamentação já bem maduro de anos e anos e anos, tá? Desde Revolução Industrial, por exemplo, já na parte digital está começando agora a ter. Então, se vocês perguntarem para mim qual que é a tendência da regulamentação de maneira geral, tech, Bitcoin ou criptomoeda, mineração e tudo mais, é crescer, é aumentar, é amadurecer. Não quer dizer que o crescimento da regulamentação, tá? Lógico, se você for libertário, vai não suportar qualquer tipo de regulamentação, mas qualquer ramo de pensamento filosófico barra político e até econômico, né, que sai um pouco do libertarianismo, por exemplo, de Mises, ou se você é bem libertário mesmo, a Hayek, algo do tipo, você vai até que achar coerente, tá, ter algum tipo de regulamentação para controle desse tipo de mercado que é sensacional, fabuloso e que está em franca expansão. Então, o momento é dos starts e um dos starts de regulamentação pode vir da China, mas de novo, pode vir da China. Tá? Ainda não é um fato, então é especulação ainda, certo? Bom, passado dessa intro, vamos lá ao movimento do Bitcoin, que foi muito mais movimentado pelo tweet do Elon Musk dizendo que, olha, tô fora por hora, tá, de Bitcoin por problemas ambientais, certo? Eu sugiro vocês estudarem lá os vídeos do Urit, principalmente que é um cara que está muito conectado,
tá? É Fernando Urich, eu vou tentar lembrar de deixar no primeiro comentário fixado aqui. Mas eu, como grafista, tá, e entusiasta da moeda, não tenho posição, nunca tive interesse, tá? Por que eu não tenho interesse, pessoal? Porque eu estou dentro do mercado de Forex, eu estou dentro do mercado de ações, eu estou dentro do mercado de contratos futuros. Então, mais um mercado para acompanhar, eu vou ficar maluco. E eu não sou investidor, eu sou mais especulador, né? De longo e médio prazo, bem verdade, mas especulador do mesmo jeito. Então, eu não tenho capacidade hoje para estar acompanhando o que é um Ethereum no fundamento, o que é um Bitcoin e quais são as vantagens, quais são as defesas competitivas para se investir e até para se tradear, tá certo? Então, eu fico de fora por falta de capacidade, não é falta de interesse, tá? Mas o Bitcoin, eu quero dar muita ênfase à análise técnica, porque isso sim eu tenho aqui proficiência para dizer que a partir desse momento aqui, ó, do rompimento dessa faixa, eu postei vídeo, né, falando sobre isso, a partir desse dia aqui, ó, rompemos e fechamos abaixo desse suporte anterior, pessoal, o Bitcoin para mim é só olhar venda, tá? Ou lateralização, mas ainda assim lateralização com o olhar de venda, ou seja, o mercado tem uma tendência de alta, tá? E quando está no fim, ou possivelmente no fim, ele lateraliza, não necessariamente cai, ele começa a lateralizar. Tá? E dentro dessa lateralização, deixa eu colocar aqui, dentro dessa faixa, aqui eu procuro muito movimentos harmônicos, Gartley, Butterfly, Bat, diversos movimentos de simetria e harmônicos. Tá? E aí, quando o sinal é dado, certo? Seja para baixo, como foi o caso do Bitcoin, deixa eu trocar de ferramenta, para baixo, como foi o caso do Bitcoin, tá? Ou se porventura tivesse sido para cima, tá? Eu volto ao trend following, né? Ao pullback, a operar sempre pullback. Não opero rompimento em nenhum dos casos, mas aí eu procuraria pullback nos dois casos. Durante essa fase aqui, ó, tá? Mas principalmente, tá? Principalmente essa fase aqui, tá? Eu só olhava, tá, por vendas ou lateralização. Ainda assim, vendas, por quê? Ou eu olhei por vendas de tendência, deixa eu apagar aqui, tá? A partir então desse rompimento, né, desse fundo aqui, tá? Desse momento, ou eu olhei por vendas, certo? Acreditando em alvos dentro da própria lateralização, porque eu estava com a cabeça então de lateralização, tá? Ou eu estava agressivo já tentando prever o rompimento. Então eu operei aqui vendas também, só que com a cabeça de objetivos na tendência. Independente, depende do seu perfil e tal, mas sinal gráfico e técnico se deu, pessoal. Então a partir desse momento aqui é um sinal clássico para mim que, opa, apesar das caudas, fechamos aí 1 e 2 dias e abrimos um terceiro dia abaixo, por mais que suba, tá? Que eu olhei a partir daqui, esquerda, a esquerda sempre deixa para nós diversos sinais, certo? Diversas dicas. Tá? E nesse momento, então, eu estava olhando, para quem me conhece, muito provavelmente, né, esses tipos aqui de movimentos, tá? Para tentar operar scalps de venda, se eu acredito que a consolidação iria continuar, tá? Ou de repente, né, acreditaria aí não em scalps, mas sim em trend following. Né? Então eu tinha muito alimento aqui, ó, para acreditar que nessa faixa de preço, tá, nós iríamos aqui ter gatilhos vendedores, tá? E aí os alvos para quem acredita em consolidação teriam que estar até essa faixa, e quem acredita em tendência, acreditou em tendência, aí pode ter diversos alvos, extensões de Fibonacci, o próximo suporte aqui embaixo, certo? Até o outro, né? Foram tocados aqui quase todos, praticamente. Tá? Então, por aí vai a ideia de especulação. Mas o sinal é bem claro. O preço, pessoal, ele não mente. Né? Se você é fã de análise técnica, você tem que crer que ele tudo está descontado, todas as informações estão descontadas. O mercado ele não é eficiente, mas ele precifica as coisas de maneira ineficiente, eu acredito, por isso que eu sou fã da economia comportamental, tá? Mas ele precifica, ele não dá um pause. Tá? Bacana. Então o que o Bitcoin agora representa para mim? Daqui a pouco para falar para o Hash 11, por isso que eu estou entrando aqui nessa parte, primeiro do Bitcoin, que é a mais famosa. Eu tenho algumas moedas aqui que eu acompanho, o Price Action, tá? E a própria Ethereum, mas o Bitcoin aqui, hoje não é o que mais cai. O que mais cai hoje é essa STEMB,
tá? XRP, eu já nem lembro o nome das moedas, mas enfim. Pessoal, vamos voltar aqui para o Bitcoin. Então, o que eu tenho para dizer para vocês? Bom, essa região aqui ainda não foi violada, ou seja, a última grande região de interesse que os comprados tiveram dificuldade em vencer ainda não foi violada. Tá? Eu tenho aqui uma mínima aqui em 28.732. Tá? O principal suporte que eu tenho, segundo os meus estudos, dentro dessa região está em amarelo, tá? Que é justamente o 35.312. Então, se nós fecharmos hoje abaixo, é um sinal feio para mim. Tá? Não pode fechar abaixo, teve essa violinada aqui, a cauda, mas fechou acima, fez suporte ontem exatamente aqui. Tá? Hoje vai testar de novo esse 35.312. Tá? Então ali, para mim, é o grande suporte, caso rompa, ou seja, caso o candle de hoje feche abaixo, e não só romper, mas tem que fechar abaixo para o meu tipo de análise, pessoal, deixa eu dar só uma corzinha a ele aqui. Caso o candle seja nessa magnitude de hoje, por exemplo, tá? O que eu vou imaginar? Eu vou imaginar o meu próximo alvo. Meu próximo alvo, pessoal, tá por aqui, ó. Nessa briga, tá? E o ponto que eu tenho do mestre de dividendos aqui, da minha maneira de enxergar o mercado, é o 26.741, tá? Eu não tenho interesse em ficar brigando por aqui, nenhum, tá? Zero interesse aqui. Se eu fosse investidor, zero interesse de comprar, teria feito um aporte aqui em 35.312 e agora, olha, meu preço médio só vai ficar mais atrativo para mim se o preço cair a 26 mil. Não quero 34, não quero 33, 30, 29, 28, não, só 26. Tá? É a próxima região aqui que eu tenho de interesse. Bacana, então o Bitcoin então é um dia chave para mim, tá? Seria um dia muito chave para mim, onde se fecharmos abaixo, vamos lá para o gráfico intradiário, tá? Se fecharmos abaixo aqui dos 35.312, eu começo, tá, a ter só alvo lá embaixo, tá? Essa é a minha maneira de enxergar, tá? Minha maneira aqui de enxergar. É uma movimentação, então, que eu só vou ter interesse, tá, em algo parecido com isso aqui, tá? Algo parecido com isso aqui. Certo, pessoal? Então, Bitcoin, essa é a minha ideia, tá? Essa é a maneira pela qual eu vejo, certo? E eu já dei a cola para vocês do quão esperado era esse bounce, né? Essa puxada de cima. Quanto vocês acham que subiu aqui, pessoal? Tá? Vou pôr no 4 horas aqui, que é mais bacana para ver a oscilação. Tá? Então, eu falei para vocês que, a partir do momento que o Bitcoin rompeu esse fundo, tá? Bem, vamos dizer assim, homérico, sinalizador aqui, rompemos aqui, ó, certo? O que eu começo a olhar então? Quem comprou, comprou quanto? Tá certo? Se eu pegar aqui mínima da compra, máxima da compra, trazer aqui para baixo, bom, qual foi o topo desse bounce? 42.554. Duas coisas então, se segurarmos essa sexta-feira acima, fecharmos acima, o que eu vou imaginar? Pessoal, mais uma pancada para cima. Desses mesmos, deixa eu colocar números para vocês aqui. Desses mesmos 12 mil dólares e 548 centavos de dólar, algo em torno de 26% representou ali, né? Essa última alta representou 43%. Tá? Mas foi 12.990. Então, algo em torno de 12 a 13 mil dólares de valorização. Sem mais e sem menos. É dessa maneira. Rompemos, fechamos abaixo da linha amarela, eu vou imaginar que esse cara vai voltar somente aqui, ó, nos 26.740. Beleza? Então, Bitcoin em queda, tá? Para voltar a ter a tendência de alta, na minha opinião, tem que romper o suporte rompido. Basicamente isso. Romper, fecha acima, testa de cima para baixo, e aí vamos que vamos com toda a força para cima novamente. Certo, pessoal? Então aqui estão os pontos do Bitcoin, me alonguei um pouquinho, né? Eu sei que é um assunto recente. Já o Hash 11 está aqui, ó, também um baita de um crash. Né? O Hash 11 tem Ethereum, tem todo mundo aqui de importante na composição, certo? Coloquem aí no Google Hash 11 Composicão, vocês vão achar o site aí para enxergarem.
E eu tinha nos estudos do Hash 11 aqui os suportes em 55 e 45. Tchau. Primeiro já abriu com gap, tá? Abaixo, certo? Já abrimos com gap abaixo sem chance. Abrimos aqui, viemos para o próximo suporte, 50 e 33. Deu até um samba aqui, certo? Depois abrimos com gap no próximo suporte, 46, tá? Que agora é resistência, todos são resistências agora. 46,89, abriu, rompeu abaixo, de baixo para cima resistência. Outro suporte, tá? Tava aqui em 43,62, de baixo para cima resistência. E o último suporte, 37, último não, penúltimo, 37,16, suporte, viemos até a resistência. E agora, pessoal, o próximo bounce aqui, tá? Está em 34,19, tá? 34,19 é onde eu vou ter aqui o próximo suporte. E aí, de novo, né? Como estamos rompendo, esse cara vai ficar branco, que é uma resistência. Tá? O Hash 11, pessoal, volta para mim a ter tendência de alta, tá? Quando nós tivermos, olha, sinceramente, eu acho que somente quando e se rompermos os R$50. Tá? Fizemos esse movimento. Tá? Aí toda a energia dos comprados do fundo, não sei onde vai ser esse fundo, tá? Por enquanto, creio eu que vai ser nos 34,19, é o último alvo que eu tenho, tá? Aqui, ó, pum, todo esse vermelho vai ser o alvo para cima. Então, essa é a estrutura do Hash 11, apesar de ter pouquíssimo price action, né? Esse aqui é o gráfico de 1 hora, se eu colocar para vocês no gráfico diário, né, não tem basicamente precificação, é só pancada para baixo. Tá? Então a próxima parada, na minha opinião, está aqui em R$ 34,19. Tá? Dos 34 eu vejo uma possibilidade até os 37,16, dos 37,16 até os 43, e aí a gente faz todo o caminho inverso. Tá? Mas o crash é claro aqui, até lembra, né, para quem estava no mercado ano passado, até lembra aqui o crash de março, tá? Das bolsas como um todo. Tá? Lembra muito. Isso aqui é o Ibov de março do ano passado. Certo, pessoal? É um momento de oportunidade para quem entende sobre o assunto. Para especulador, olha, eu tenho os meus pontos, né? Gráficos, porque de fundamentos eu sei muito pouco sobre esse mercado. Bacana. Passado do hash, pessoal, vamos para os setores. Então, quem que apanhou mais hoje, sexta-feira? O setor imobiliário. Tá? Vou até usar o gráfico do hash aqui. Vamos puxar os setores aqui. Não os ETFs, vamos ver qual ETF mais apanhou hoje. Hash 11. O EWZ também apanhou para chuchu, tá? Mas ainda apanhou nas alturas, né? Então tá tranquilo por lá. Mas vamos lá, vamos focar aqui, vamos nos índices, senão demora muito o vídeo, né? Então qual foi o setor que mais apanhou hoje? Foi o setor imobiliário, tá? O setor imobiliário, eu comentei no vídeo de ontem que eu não postei para vocês, porque ficou muito ruim o áudio, que ele está, na minha opinião, de novo, né? Gráfica, no tal do triângulo ascendente. Por quê, pessoal? Eu considero que o suporte, ou seja, onde está barato comprar, onde o risco é menor, é uma linha horizontal, que aqui no caso do IMOB tá no 881 aqui, aproximadamente. Tá? Enquanto que a resistência, ela vem baixando. Tá? Ela vem aqui cada vez mais, dependendo da formação gráfica, até o contrário, né? O triângulo descendente. Porque os preços, as máximas aqui estão cada vez menores e o suporte está no mesmo ponto, ali, praticamente no mesmo ponto. Tá? Você pode considerar isso como uma probabilidade de rompimento para baixo, tá? Dessa figura, se for de fato um triângulo descendente, tá? Ou você pode considerar, se ajeitar essa minha linha horizontal para um canal, tá? Você pode considerar aqui um canal de baixa, ou a bandeira, tá? E até deixei um mastro aqui já, tá? Essa é a expectativa positiva. Quem está acreditando, tá, que o setor vai se dar muito bem. Era de se esperar nessa LTB que o setor como um todo ia sofrer bastante. Hoje eu vi Cyrela caindo, está caindo muito. Cyrela hoje está quase fechando o mercado agora, né? São 16,40, tá? Mas eu tenho essa expectativa, então, no setor imobiliário, morno para a semana que vem, morno barra queda para a semana que vem. Tá? Então esse é o meu fechamento aqui semanal, devido à manutenção desse canal de baixa, vamos colocar assim, tá? A manutenção aqui de um canal de baixa. Tá? Não houve rompimento. Tentou romper aqui, frustrou.
tá? E continua utilizando como resistência a oportunidade, então, de super desconto e de bounce up, né, de uma compra forte e uniforme no setor como um todo, foi e será de novo, caso o preço venha, aqui na região dos 880, tá? Esse, então, é o imóvel que mais caiu, depois o Ibov em dólar sofre também aqui, né, tá tentando superar o topo de agosto do ano passado, perdão, de janeiro do ano passado, janeiro desse ano, perdão, pessoal, deixa eu pôr no semanal aqui. Então esse é o Ibov dolarizado, tá? Queda de 2020, nós estamos aí a cerca de 70% de alta do fundo anterior ou de toda a queda, se você preferir. Tá? Então o Ibov aí numa região também é complicada. A gente percebe que esse é o momento onde, igual o Bitcoin, lá nós tivemos rompimento de última mínima, tá? Viemos direto aqui por uma resistência que virou suporte e agora estamos testando de novo resistência. Então é de se esperar, de fato, literalmente, resistência nessa região aqui, atual. Tá? Eu vejo como suporte dessa região, ou seja, eu estou acreditando que o mercado ainda é comprador devido ao fluxo financeiro internacional aqui na nossa bolsa. Lembrando que bolsa não é PIB, né? E nem está a par da realidade. Nossa bolsa que é bem commodities, né? Então, enquanto o commodity continuar subindo, eu vejo suporte aqui em 22.045 e a gente deve ter aí semana que vem o Ibov balançando para cima e para baixo sem direção. Mais uma semana sem direção, até que haja aqui um rompimento. Tá? Rompeu para baixo, pessoal, eu tenho de novo a mesma resistência. Tá? Então essa região aqui, mesmo suporte, perdão. Essa região é de suporte. Tá? Acredito muito mais que venha aos 22 mil para depois voltar a subir se o fluxo confirmar. Por hora, está confirmando, estão comprados no nosso mercado à vista. Tá? Depois o índice de dividendos cai, mas eu vou dar, mas está rompendo máximas aqui, então está num bom time. O índice de small caps, esse também está no topo, tentando aqui romper máxima. Tá? Então veja aí que sim, né? O índice de small cap deu o sinal, pum, rompeu, resistência anterior, tá? E agora está testando de cima para baixo, está fazendo um suporte. Tá? Então deve provavelmente continuar sua alta. Tá? Essa alta pode ter uma parada breve aqui no topo. Se romper o topo, não tem nenhuma garra por aqui. Tá? Então os small caps indo bem também. Tá? Não só o setor de commodities e mate, mas também small caps. Tem algumas empresas que entrelaçam entre ambos. Né? Eu vou dar destaque, pessoal, agora para quem subiu. Vamos lá, para quem está subindo bem hoje. BDRs, eu tenho um MELI 34, né? Então BDRs tem muito mais composição aqui de gringos, né? Não do Mercado Livre necessariamente, mas setor financeiro, de escadinha também. Né? Falei para vocês em um café, né, que aqui era o suporte, rompeu, testou de cima para baixo, bom, está indo agora para a resistência. Então, devemos ter o setor financeiro semana que vem subindo 1 ou 2 dias e depois lateralizando, né? Uma resistência importante essa aqui. Então, deve ter mais 1 ou 2 pregões aí de altas aí nos seus bancões, principalmente, tá? E depois, novamente, vai ter que provar, rompendo aqui, que quer subir e continuar a sua subida, tá? Mas foi milimétrico aqui essa queda, tá? Bem simétrica, bem bacana. Né, tendência gráfica perfeita. Né? Rompe, usa como suporte e rompimento, né? Resistência rompida, ou seja, rompemos aqui, ó, boom, rompemos, tchau. O que era resistência vira suporte, legal. Próxima, rompemos essa região aqui, tá? E você pode considerar também essa região aqui. O que era resistência virou suporte, depois rompeu e veio para o outro suporte. Maravilha, né? Nada de novo, análise técnica famosa, a história se repete. Né? E é assim, pelo menos no gráfico aqui, do setor financeiro. Então continuamos a subida, mas espero essa subida tendo um percalço. Então, não digo segunda-feira, mas talvez terça-feira tem ali uma realização de lucro no setor, vamos esperar. Tá? Utilidades públicas subindo, também, esse deu sinal essa semana. Então esse é um gráfico semanal. Então semana que vem todos os olhares aí para Sanepar, para energias, né? Todo o UTIL composição, né? Para quem for pesquisar aí no Google, né? Só você colocar UTIL composicão, tá? E aí você vai ter uma noção
de todas as ações que participam, né? Elétricas, também tem o pessoal aí que cuida da água nossa, tá? Copasa, tá? Então tem todas as empresas aqui para vocês olharem, Sanepar, tá? É a carteira do índice de utilidades públicas, carteira de longo prazo, né? Muita gente adora e tem que gostar mesmo, tá? Essa deu o sinal, tá? A próxima parada, a gente tem aqui as máximas pré-crise, tá? Tem ali um fôlego considerável para chegar até lá, tá? Mas a ideia é que qualquer pullback, qualquer retração durante a semana que vem dos preços é oportunidade de compra devido aí a rompimento aqui, ó. A gente deve fechar acima da máxima anterior, tá com cara, agora são 15 para 5, falta pouquinho aqui, se confirmar esse fechamento atual, concretiza aí a tendência de alta, tem manutenção, né? Tá bacana, tá continuando, tá? E o outro setor que eu me interesso bastante, tá? Aqui eu coloco o setor industrial, um pouquinho lateralizado, né? Rompeu o topo, tá? Assim como o IMAT, né? Entra em um momento de lateralização, ainda sem muito timing, tá? O setor de energia elétrica, assim como utilidades públicas, está com cara de timing bom, está com cara aí de fôlego, certo? Então também um setor interessante para a semana que vem na parte compradora. E eu tenho o interesse aqui no ICON, tá? O ICON é o mais próximo do risco, né? O ICON tocou 3 semanas seguidas no suporte, tá? O suporte do que, pessoal? Aqui vocês já estão craque nesse vídeo, que era resistência, rompeu, virou, boom, suporte. Então o setor do ICON é o mais próximo de um risco aqui e longe de um retorno. Então tem a relação risco-retorno mais agradável. Tá? Então estou de olho em Magalu, estou de olho, eu estou posicionado em Meli 3, né, no Mercado Livre. Tá certo? Até vamos dar uma olhada aqui para finalizar o vídeo. Em MGLU eu postei ideia. No MGLU eu postei a ideia. Então esse é o principal ponto para mim, pessoal. 17,26, 17,47 é ali. Para mim vai ser um bombardeio da Magalu na parte dos touros. Tá? Nós temos o índice de consumo e varejo subindo e a Magalu o que? Descendo. Tá? Então começa a ter uma assimetria bem grande. Tá? Isso é show de bola para especuladores e também para você que está de olho no longo prazo. Pela primeira vez depois de um bom tempo, a Magalu fez um retorno, tá? Uma realização de lucro complexa, né? Em 3 ondinhas aqui. Ó, tá? Isso é interessante pra caramba. E também um sinal de alerta, caso ela passe varada aos 17,26, vai me frustrar, 17,47, 17,70, que vai me frustrar, porque eu espero compras por aqui. Tá? E aí eu só vou ter suporte lá em 12. Tá? Então eu não acho realmente que vão passar aqui. Não passarão os vendidos, na minha opinião, em relação a Magalu. Certo, pessoal? Aqui um resumão então do mercado para vocês. Certo? Espero que vocês tenham gostado. Um vídeo mais longo, mas é para quem é nerds e gosta aí de se preparar para a semana que vem. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.